Tudo bem, pessoal? Vamos fazer uma revisão hoje de eletrodinâmica. Eu vou dividir essa revisão em duas partes essenciais. A parte um, os conceitos fundamentais, e a parte 2, dos circuitos elétricos. Começando pela parte dos conceitos fundamentais. Primeiro conceito fundamental, corrente elétrica. Definição, fluxo de cargas por intervalo de tempo. Então, a quantidade de cargas, lembrem que é uma carga quantizada, é um número inteiro de cargas elementares que flui num condutor por causa da diferença de potência aplicada. Esse fluxo de cargas, num certo intervalo de tempo, Q sobre T, vai me dar o valor da corrente I, a corrente elétrica. Lembrem que Coulomb por segundo, unidade fundamental do Sistema Internacional de Corrente, é o ampere. Então, a carga que flui é um número inteiro de cargas elementares, e se eu isolar ali a carga da definição de corrente elétrica, notem que eu também posso calcular a carga elétrica por I vezes T. Agora, eu só posso usar essa fórmula para uma corrente que se mantém constante. Mas, se eu tiver um diagrama corrente versus tempo, seja uma corrente variável, como nós temos aqui, ou uma corrente constante, a área desse diagrama representa sempre o valor da carga elétrica. Então, se eu calcular ali a área do diagrama IT, mostrada aqui, notem que a base é 5 segundos, a altura é 10 amperes, base vezes a altura sobre 2 vai dar uma carga de 25 coulombs. Então, todo diagrama I versus T, a área representa o valor da carga elétrica. Lembrem da corrente convencional, embora não seja a realidade, nós convencionamos que a corrente elétrica convencional, portanto não real, ela não é o movimento de elétrons, é o equivalente ao movimento de prótons ou de cargas positivas que fluem do maior para o menor potencial. Então, toda corrente convencional, ela vai do positivo para o negativo, sentido esse, claro, contrário à corrente real, que é o movimento de elétrons livres. Por razões históricas, assim se convencionou a corrente num circuito. A corrente I vai do positivo para o negativo. A nossa segunda definição fundamental de eletrodinâmica é o conceito de resistência elétrica. Lembrem que resistência é a dificuldade que um determinado dispositivo oferece à passagem de corrente elétrica. É o quociente voltagem por corrente, que no sistema internacional, volt por ampere, resulta em ohm. Notem que essa definição ela é perfeitamente consistente com o conceito. Se eu tenho uma menor corrente passando em um dispositivo elétrico, maior deve ser a resistência desse mesmo dispositivo. Aí nós temos os resistores ômicos. O que é um resistor ômico? É um resistor que, mantida a temperatura constante, tem a sua corrente diretamente proporcional à voltagem aplicada. Quando a corrente acompanha o aumento da voltagem ou a redução da voltagem, nós temos o quociente VI mantido constante. Então, nós temos o resistor ômico. Esse é o diagrama típico de um resistor ômico, onde a corrente e a voltagem têm uma relação linear de primeiro grau. Então, nesse diagrama, eu posso concluir que a resistência deste fio ou deste material permaneceu constante, porque a corrente e a voltagem variaram na mesma proporção. Pessoal, a resistência de um fio cilíndrico, como é que se determina? Se eu tiver um fio de comprimento L, área de seção transversal A, que é, claro, um círculo de diâmetro D ou raio R, notem que a área do círculo é πr ao quadrado. Ela é proporcional ao raio ao quadrado e ao diâmetro ao quadrado. Notem que a resistência desse fio vai ser calculada ou avaliada por ρL sobre A, onde ρ é a chamada resistividade, a dificuldade que o material impõe à passagem de cargas, chamada então o ρ de resistividade, fator que é diretamente proporcional à temperatura, L, o comprimento do condutor, e A, a área da seção transversal. Quanto maiores os fatores de cima, a resistividade e comprimento, maior a resistência. E quanto maior a área da seção transversal, menor a resistência desse fio.
onde, não esqueçam, a área, como eu disse agora há pouco, é diretamente proporcional ao diâmetro quadrado e ao R, raio ao quadrado. Tá? Aplicando isso numa questão, tá? Notem, essa questão do livro de vocês, a questão 3. Um fio cilíndrico A possui um comprimento L e diâmetro D. Se esse fio é percorrido por uma corrente elétrica I, quando submetido a uma diferença de potencial V, que corrente percorrerá um fio de mesmo material, mas com metade do comprimento e o dobro do diâmetro? Já salientei ali o que é importante para a questão. Esse segundo fio que a gente vai analisar, que é aquele fio ali de baixo, é nele que a gente está prestando atenção, ele tem metade do comprimento e o dobro do diâmetro. Qual vai ser a corrente que circula nele em comparação com o primeiro condutor? Então, as funções que a gente deve usar aqui para resolver essa questão são a área da seção transversal, πr ao quadrado, a resistência ρL sobre A e a corrente, que é a voltagem pela resistência. Notem que o fato de eu ter metade do comprimento e o dobro do diâmetro, analisando ali para a área, o dobro do diâmetro dá o dobro do raio. O dobro do raio vai me dar o quádruplo da área. E esse quádruplo da área dá 4 vezes menor a resistência. Então, a resistência fica reduzida à quarta parte pelo aumento da área da seção transversal com o dobro do raio. Só que, além disso, esse segundo fio tem metade do comprimento. Metade do comprimento dá metade da resistência, porque a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Então, juntando as duas alterações ali na resistência, ela foi dividida por 4 por causa da área e foi dividida por 2 por causa do comprimento. No total, a resistência foi dividida por 8. Então, a corrente naquele segundo fio vai ser 8 vezes maior que no primeiro. Ou seja, nós temos a resposta da letra E. Agora, a nossa última definição essencial da eletrodinâmica é a definição de potência. Lembrem que potência é trabalho sobre tempo, é energia por tempo. Na eletricidade, o que define de forma mais importante o brilho de uma lâmpada, por exemplo, que é a potência dela, a potência de um equipamento elétrico pode ser expressa, calculada ou avaliada pelo produto voltagem e corrente. Se eu colocar volt vezes ampere, vai dar watt na potência. Então, aí está a equação mais usada para avaliar a potência de um dispositivo elétrico. Voltagem vezes a corrente. Essa expressão nos ajuda muito, porque, por exemplo, por que duas lâmpadas ligadas na mesma voltagem, uma tem um brilho maior que a da outra? Por que uma dissipa uma potência de 100 watts, enquanto a outra tem uma potência de 60 watts? Se a voltagem é a mesma, olha só, para equipamentos sob mesma voltagem, isso é o que acontece na nossa casa, como a voltagem é igual nas duas lâmpadas, aquela que for percorrida por maior corrente vai dissipar uma maior potência. E por que a lâmpada de 100 watts é percorrida por uma maior corrente? Que ela deve ter menor resistência. Então, para os equipamentos da nossa casa, notem que essa regra não vale para todos os tipos de circuitos. Vale para circuitos em que a voltagem é a mesma para cada equipamento, que é o que acontece no circuito residencial. O equipamento, mesma voltagem, o equipamento de menor resistência vai ser percorrido por uma maior corrente e ele vai dissipar uma maior potência. Certo? Essa regra ela tem uma limitação só para equipamentos sob mesma voltagem. O chuveiro elétrico, pessoal, é a mesma coisa. Quando eu quero água mais quente, sim, o chuveiro elétrico tem uma resistência. A resistência aquece por causa do quê? Por causa da corrente elétrica. É ela quem gera o aquecimento. Quando muda aquele botão seletor ali, entre verão e inverno, tu está mudando a resistência do chuveiro. Quando eu quero água mais quente, eu vou aumentar a potência e, portanto, eu vou aumentar a corrente. Aqui a voltagem não pode ser alterada, ela é uma constante, certo? Então, sob voltagem constante, quando eu selecionar a menor resistência, eu vou ter a maior corrente, eu vou ter mais aquecimento e mais potência. É quando a chave do chuveiro está na posição inverno.
lá eu tenho uma menor resistência. Na chave verão, com água morna, eu tenho uma maior resistência. Lembrem que é a corrente que gera o aquecimento. Então, para o chuveiro elétrico aquecer mais, eu tenho que dar mais corrente a ele, portanto, reduzir a resistência. Lembrem que potência elétrica, ok, eu posso usar o trabalho sobre tempo, eu posso usar o V vezes I, essas são as mais importantes. Mas o Enem, a URGS e a PUC também gostam da expressão V ao quadrado pela resistência, certo? E lá, de vez em quando, pode-se utilizar como carta na manga a equação R vezes I quadrado para avaliar ou calcular a potência de um dispositivo elétrico. Todas essas expressões da eletricidade, voltagem vezes corrente, voltagem ao quadrado pela resistência, ou resistência vezes a corrente ao quadrado, todas essas expressões dão o mesmo resultado. Uma não contradiz a outra. Tu vai escolher usar uma ou outra de acordo com a tua preferência ou de acordo com aquilo que é fornecido na questão. Pessoal, a energia em quilowatt-hora, o que é 1 kWh? É 1 kW vezes 1 hora. Então, quilowatt-hora é a unidade de energia, potência vezes tempo. Lembrem que se eu quiser calcular a energia elétrica consumida por um dispositivo, é só fazer a expressão trabalho, energia, potência vezes tempo. Se eu colocar em watt vezes segundo, vai dar joule, unidade do SI. Se eu colocar a potência em quilowatts e o tempo em horas, eu vou ter a energia em quilowatt-hora. Simples assim. E o efeito Joule, o Enem gosta bastante do efeito Joule, o aquecimento de tudo que é ligado na rede elétrica por causa da corrente elétrica. Lembrem que o que aquece um equipamento é a corrente elétrica. Dissipação de energia elétrica na forma de calor é o nosso efeito Joule, tá? Aqui nós temos aquela questão clássica. Pô, liguei um equipamento de 110 em 220. O que vai acontecer? Vai queimar, tá? Não dá para fazer isso. Se ele não for bivolt ou se ele não tiver um fusível de proteção, ele vai queimar. Então, eu tenho um aparelho, aquela questão típica, tá? Um aparelho de 1000 watts quando ligado em 110. Quando ele for ligado em 220, que não é a voltagem correta, o que vai acontecer com a potência dissipada? Bom, esse é um problema que eu já destaquei, quem é constante. Essas avaliações de potência, o interessante é sempre notar quem é que permanece constante no problema. Isso é chave de solução. Então, aqui eu tenho um equipamento em que eu modifiquei a voltagem e a resistência desse equipamento permanece constante. Então, se eu quiser avaliar a potência por qualquer função, essa informação é essencial. A resistência do equipamento é uma constante, mas eu variei a voltagem, certo? O que vai acontecer? Bom, a potência é 1000 watts quando ligado em 110 volts. Se eu ligar em 220, notem que eu tenho um resistor constante. Um resistor constante é um resistor ômico, onde a corrente acompanha a voltagem. Isso quer dizer que se eu duplicar a voltagem, eu vou duplicar a corrente também. Então, por isso a importância dessa informação de que a resistência é constante e tu te dá conta quem é que está sendo mantido constante no problema para avaliar essa nova potência. Se eu usar a expressão P igual a V vezes I, então a voltagem duplicou, mas a corrente também. Então a potência vai quadruplicar de 1000 watts, esse equipamento vai instantaneamente para 4000 watts. Ele vai queimar, ele não vai aguentar, certo? Vai estragar o teu equipamento. Tá? Não se liga em voltagem maior um equipamento de determinada potência e voltagem, que tu sabe os valores corretos. Se eu fosse avaliar essa questão por V ao quadrado sobre R, só seria mais rápido, tá? A resistência é uma constante e a voltagem duplicando vai fazer, já que está ali nessa expressão a voltagem ao quadrado, vai fazer com que a potência quadruplique, certo? Então, cuidado com esse tipo de problema para avaliar uma nova potência de um equipamento. Nota quem é constante no problema. Avalia quem é constante no problema e quem vai variar, portanto. Então, num resistor ômico constante, a corrente acompanha a variação da voltagem, tá?
Aqui nós vamos à nossa segunda parte da revisão, que é a parte dos circuitos elétricos. Então, nós temos aqui, primeiro vamos lembrar de um equipamento que é importante, tá? Que é o reostato. O que é um reostato? É um resistor que pode aumentar ou diminuir, chamado também de potenciômetro. Ele é o regulador de potência dos equipamentos eletrodomésticos. Quando tu muda a potência de uma lâmpada, um botão giratório, tu está, na verdade, mudando a resistência. Ao selecionar a menor resistência, tu aumenta a corrente e aumenta a potência daquela lâmpada. Então, reostatos são resistores que podem aumentar ou diminuir, simplesmente isso, tá? Aí nós vamos ao circuito série, as associações de resistores em série. Aqui eu tenho uma série de 3 resistências, tá? O que é essencial no circuito série? Nós temos a mesma corrente em cada resistor. Então, como o circuito não se ramifica, o caminho da passagem de corrente nessa associação é único, então a corrente não vai se dividir. Agora, quem se divide é a voltagem no circuito. Então, nós temos ali 4 lâmpadas de 1 ohm cada, associadas em série, alimentadas por 4 volts no total da associação. Cada lâmpada está causando uma queda de potencial, está usando uma parte do potencial de 1 volt daquela bateria. A soma daquelas 4 voltagens vai dar, claro, os 4 volts totais da associação. Então, em todo o circuito série, a voltagem se divide, mas a corrente não. No circuito série, pessoal, notem que existe uma resistência que substitui todas as resistências da associação. A resistência equivalente é a soma das resistências, tá? A corrente que passa pela fonte alimenta a associação, isso vale, na verdade, para qualquer associação. A corrente total que passa pelo resistor equivalente ou que sai da fonte de alimentação é a voltagem pela resistência equivalente. E a voltagem da associação, como eu disse, a soma das voltagens, V1 mais V2, mais tantas quantas forem as voltagens subdivididas nas N resistências, essa soma das voltagens dá a voltagem total do circuito ou da associação. O que acontece em cada resistor associado em série? Ali eu tenho 2 lâmpadas de resistências diferentes. Por que a resistência 1 está brilhando mais que a resistência 2? Por que a lâmpada 1 brilha mais que a lâmpada 2? No circuito série, o que acontece em cada resistor é o seguinte: como é que a voltagem se divide? A queda de potencial em cada resistor é R vezes I. Então, como a corrente é igual em cada resistor, onde eu tiver a maior resistência, eu vou ter a maior voltagem. A maior queda de potencial, a maior voltagem está aplicada no maior resistor. E por causa disso, notem a potência em cada resistor. Como a corrente é a mesma, e notem que onde eu tiver a maior voltagem, eu vou ter a maior potência. E eu tenho a maior voltagem na maior resistência. Então, por isso a lâmpada 1 no circuito série está brilhando mais. A maior resistência dissipa mais energia. A maior resistência pega mais voltagem da fonte e, portanto, dissipa a maior potência. Essa é uma consequência da corrente ser igual. E notem que o circuito série não é a nossa aplicação no circuito residencial, certo? Então, no circuito série, nós temos a mesma corrente em cada resistor, nós temos a maior voltagem e a maior potência no maior resistor, e quanto maior o número de resistores associados em série, maior, claro, vai ser o valor da resistência equivalente. Pô, mas tu não tinha dito agora há pouco que na menor resistência eu tenho maior potência? Sim, com uma regra. Isso vale para equipamentos sob mesma voltagem. Os equipamentos elétricos sob mesma voltagem, na menor resistência, passa mais corrente e eu tenho maior potência, mas isso não se aplica ao circuito em série. Isso se aplica a equipamentos ligados na mesma voltagem. Isso não acontece no circuito série, a voltagem se divide, certo? Isso se aplica, essa regra aqui, que tem uma limitação, equipamento sob mesma voltagem ou sob voltagem constante, isso se aplica ao nosso circuito residencial. A ligação série não é o nosso circuito residencial.
Então, nosso circuito residencial, o circuito é em paralelo, o circuito que se ramifica em vários caminhos e a corrente se divide, mas eu tenho a mesma voltagem aplicada em cada resistor, certo? Então, num circuito de associação de lâmpadas em paralelo, a voltagem é a mesma. Todas aquelas lâmpadas ali recebem os mesmos 4 volts, mas a corrente se subdividiu uma parcela para cada. Daqueles 4 amperes que saem da fonte, 1 ampere passou em cada lâmpada daquela associação. Assim funciona a nossa casa. O circuito se ramifica para que cada equipamento seja independente do outro. Cada um deles é percorrido pela sua corrente elétrica, independente do funcionamento dos outros equipamentos ligados na rede. No circuito em paralelo, pessoal, o que nós temos? Ali eu tenho 2 lâmpadas em paralelo. Por que uma está brilhando mais que a outra? Por que a resistência R1 tem uma potência maior que a resistência R2? Bom, aqui sim vai voltar aquela regra. Primeiro lugar, tá? A resistência da associação ela é calculada por essa expressão aqui. O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências, tá? A corrente da associação, que passa pela fonte, que alimenta o resistor equivalente, é a voltagem pela resistência equivalente. Agora, como essa corrente se divide, essa corrente total é a soma das correntes parciais que passam ali em cada um dos resistores assim associados. O que acontece no circuito em paralelo para cada equipamento, tá? Para cada resistor? Olha, a corrente se subdivide naquela proporção inversa da resistência. Como a voltagem é a mesma para cada equipamento, nós temos uma consequência na subdivisão ou ramificação da corrente. Na menor resistência vai passar a maior corrente, certo? E como é que fica a potência em cada equipamento? Como a voltagem é a mesma, onde eu tiver a maior corrente, eu tenho a maior potência. Eu tenho a maior corrente no menor resistor. Quer dizer que a lâmpada de menor resistência brilha mais. Voltou àquela nossa regra prática do circuito para equipamentos sob mesma voltagem. Nós temos a mesma voltagem, portanto, em cada equipamento. Nós temos a maior corrente, a maior potência no menor resistor, certo? E essa questão matemática de eu calcular o inverso da resistência equivalente pela soma dos inversos, isso resulta numa resistência equivalente que reduz, ela diminui com o aumento do número de resistores, tá? Então essas são as propriedades do circuito em paralelo, que é o nosso circuito residencial. Então, para finalizar os circuitos, tá? Aqui eu tenho 2 lâmpadas de 6 e 3 ohms associadas em série, aplicada no conjunto ali uma voltagem de 9 volts da fonte, certo? O que nós temos aqui? A resistência equivalente desse circuito é 3 mais 6, ou seja, 9 ohms. Como é que eu calculo a corrente que sai da fonte? A corrente total da associação é a voltagem pela resistência equivalente. A voltagem é 9 volts numa resistência equivalente de 9 ohms, ou seja, sai da fonte 1 ampere. Agora eu quero calcular para o resistor de 3 ohms qual seria a queda de potencial nele. A queda de potencial é R vezes I. Uma resistência de 3 ohms percorrida por uma corrente de 1 ampere vai causar uma queda de potencial de 3 volts. Quer dizer que daqueles 9 volts, o primeiro resistor consumiu ou causou uma queda de 3 volts. Então tá. Qual é a potência dessa primeira lâmpada? Olha, a potência eu posso avaliar por voltagem vezes a corrente. Eu tenho a voltagem nessa lâmpada. A voltagem na lâmpada de 3 ohms é 3 volts e a corrente é 1 ampere. Então, P igual a V vezes I, 3 volts vezes 1 ampere, dá uma potência de 3 watts na lâmpada de 3 ohms. Agora vamos para a lâmpada de 6 ohms, percorrida pela mesma corrente de 1 ampere. Qual é a queda de potencial? Olha, se o primeiro resistor de 9 volts consumiu 3, sobraram 6 volts. A equação me mostra isso. Aqueles 6 ohms percorridos por 1 ampere consomem 6 volts da fonte. V igual a RI, voltagem de 6 volts na resistência
de 6 ohms. A maior resistência causa uma maior queda de potencial no circuito série. Qual é a potência dessa segunda lâmpada de 6 ohms? Se eu tenho a voltagem e a corrente, o produto VI vai me dar a potência na segunda lâmpada. Nós temos uma voltagem de 6 volts e uma corrente de 1 ampere. Ela dissipa 6 watts de potência. A maior potência está no maior resistor do circuito em série, já que a corrente é a mesma em cada um dos elementos assim associados, certo? Então, maior voltagem e maior potência no maior resistor do circuito em série. Agora, se eu associar essas lâmpadas em paralelo, tudo muda aqui, as duas mesmas lâmpadas associadas em 9 volts, estando agora numa ligação em paralelo, onde a voltagem nas duas é a mesma, 9 volts. Como é que vai ficar a resistência equivalente? Aqui eu fiz o produto pela soma, tá? Notem que a resistência equivalente para 2 resistores, ela pode ser determinada pelo produto dividido pela soma. 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6, 18 sobre 9, dá 2 ohms. Então, eu posso simbolizar ou substituir aquelas duas resistências por uma única do circuito paralelo de 2 ohms. Qual é a corrente que sai da fonte que alimenta a associação inteira? A corrente total é V sobre R. Então, eu tenho 9 volts alimentando 2 ohms. Eu tenho 4,5 amperes de corrente total que sai da fonte. Bom, como é que essa corrente vai se subdividir? Lembrem que no circuito paralelo, na maior resistência, eu vou ter menor corrente. Como é que eu calculo a corrente na lâmpada de 3 ohms? Olha, a corrente é V sobre R. Eu tenho 9 volts em 3 ohms. Portanto, eu tenho 3 amperes de corrente naquela primeira lâmpada. Lógico, de 4,5 amperes, se 3 passaram na primeira, 1,5 ampere, claro, vão circular na segunda lâmpada, conforme a gente vê em seguida. Agora, ainda na lâmpada de 3 ohms, qual é a potência dela? Bom, a potência é o produto VI. Então, eu tenho uma lâmpada de voltagem 9 volts, percorrida por 3 amperes, ela está dissipando 27 watts, certo? Para a lâmpada de 6 ohms, o que acontece nela? A corrente que nela circula é a voltagem 9 volts pela resistência 6 ohms. 9 sobre 6 dá 1,5 amperes, como predito ali na situação anterior, tá? Qual é a potência dessa segunda lâmpada de 6 ohms? Potência é V vezes I. Eu tenho uma voltagem de 9 volts e uma corrente de 1,5 amperes. Ela dissipa 13,5 watts. Então, aqui no circuito em paralelo, a maior resistência, que pega menos corrente, ela dissipa menos potência, certo? A corrente se divide na proporção inversa da resistência e na maior resistência, menos corrente e menos potência. Ou o inverso, circuito paralelo. Na menor resistência, eu tenho mais corrente e esse resistor dissipa maior potência, certo? E aqui nós temos para finalizar, uma questão, a questão 24 do livro. Se no interior de um chuveiro existem duas resistências, quando queremos água quente? Pessoal, se eu quero água quente, eu vou selecionar a posição da chave em maior potência. Já que eu tenho um equipamento ligado na rede doméstica, aqui a regra é a seguinte: a potência V vezes I, ela vai ser maior no menor resistor. Na menor resistência do chuveiro, eu vou ter maior corrente. Aquela regra que vale para circuitos ou equipamentos sob voltagem constante. Circuito paralelo, tá? Lembrem que é a corrente que gera o aquecimento, tá? Então, na menor resistência, eu vou ter mais corrente e mais potência. Por que eu não posso colocar direto sem resistência nenhuma? Por que essa resposta não é viável? Pessoal, colocar sem resistência nenhuma é péssimo. Isso é fazer um curto-circuito, tá? A corrente vai a um valor tão elevado que vai estourar o circuito. Então, não pode, não é viável, não é inteligente, não é prático colocar sem resistência nenhuma. Eu tenho que ter uma resistência que é percorrida por uma corrente que vai gerar o aquecimento. Por que não é a resposta a letra C ligar apenas uma delas a menor? Porque existe uma particularidade interessante no circuito em paralelo, que a resistência equivalente é sempre menor que a menor delas.
O fato de calcular a resistência equivalente do circuito paralelo invertendo a soma dos inversos, quer dizer que tu obtém sempre uma resistência no paralelo menor que a mínima da associação. Então, se no chuveiro eu quero ter para duas resistências a menor resistência possível, é mais eficiente eu ligá-las em paralelo do que ligar apenas a menor, porque em paralelo eu vou ter uma resistência menor que a mínima resistência do conjunto. Então, essa é a resposta. Associá-las em série jamais a letra A, porque eu vou ter uma resistência maior, aquecimento menor, tá? Então é isso, tá, pessoal? Essa foi a nossa revisão de eletrodinâmica, certo? Grande abraço e até mais.